E a gente percebe que, desde que o culto começou, Deus já falou muita coisa, praticamente tudo que a gente vai trazer aqui na mensagem. Se você está ligado no culto, você vai perceber que o Espírito Santo já concordou com muita coisa que vai ser ministrada nessa manhã nos nossos corações, porque é Ele que ministra. Nós aqui somos apenas um representante, né? Alguém que está aqui se disponibilizando, se tornando disponível para trazer a palavra para o Senhor, do Senhor para o coração dos irmãos. Então nós estamos aí nessa caminhada de domingo, que é sobre a minha mente, a minha vida. E o texto base, que você já deve ter decorado, que é lá de Provérbios 4, 23, que diz que tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É interessante porque ele está dizendo ali que na minha mente, nos meus pensamentos, é onde eu tomo as decisões da minha vida. Então por isso eu preciso ter todo o cuidado na minha maneira de pensar. Só que muitas das vezes, conforme a gente tem aprendido aqui, muitas das vezes eu vou aprendendo a maneira certa de pensar, e aí na hora de tomar essas decisões, eu começo a perceber que realmente eu estou seguro de uma decisão que eu tenho para tomar, eu estou certo daquilo que eu tenho que fazer, eu aprendi uma decisão que eu tenho uma oportunidade de agarrar, mas aí na hora começam a aparecer pensamentos na minha mente que me diz que, será que é assim mesmo? E aí eu me pergunto, será? Como assim será? O que você está querendo me dizer, minha mente? Como será? Será que é para mim fazer desse jeito mesmo? Será que é para mim agarrar essa oportunidade mesmo? Será que é para mim decidir dessa forma? E aí, esses pensamentos que começam a vir sobre a minha mente, eles começam a criar dúvidas da certeza que eu tinha. Isso não acontece só comigo não, né? Tem alguém comigo aí? Ele começa a me apresentar dificuldades para que eu alcance um objetivo do qual eu já havia traçado na minha vida. Esse será que começa a surgir na minha mente, ele começa a me impedir de evoluir, de crescer, de avançar, porque ele está gerando dúvidas na minha mente, e essas dúvidas muitas das vezes estão geradas por uma maneira que eu tenho na minha mente de pensar a respeito de mim mesmo. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu posso? Essas dúvidas começam a ser geradas na nossa mente e nos impede de que a gente realize muitas das vezes os planos que Deus tem para mim e para a sua vida. E a gente começa a ficar preso, paralisado, e começa a ter dificuldades, por exemplo, de alcançar algo no mercado de trabalho, dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque sempre vem aparecer na nossa mente essa questão, e isso está ligado de que maneira na minha mente eu penso a meu próprio respeito. E essa maneira que eu penso a meu próprio respeito, ela pode estar sendo influenciada de duas formas: a maneira como o mundo pensa, e aí eu começo a me ver que eu preciso dar respostas para agradar o outro, para ser o que o outro deseja que eu seja. Eu começo a dar respostas porque, para que eu não seja rejeitado, eu preciso fazer a vontade daquelas pessoas. As respostas que eu começo a dar são as influências de uma maneira de pensar maligna que o mundo tem. E aí eu começo a enfrentar dificuldades na minha mente, a me ver da maneira correta. E isso começa a apresentar dificuldades na minha vida.
E a outra forma que eu preciso ser influenciado na minha mente, que é a maneira certa, é a maneira como Deus me vê. A maneira como Deus pensa a meu respeito. A maneira como Deus olha para mim e eu enxergo o motivo para o qual Ele me gerou. Para um propósito. Para que o nome dEle seja glorificado. Eu começo a ter uma visão a meu respeito totalmente diferente da visão que eu tinha antes. Eu começo a gerar dentro de mim, por causa do que Ele é, confiança. Começa a ser gerado na minha mente certeza que através dEle eu vou ser aquilo para o qual Ele me chamou. Porque isso não vem de mim, isso não é da minha capacidade, isso não é do meu intelecto. Mas se eu permito ser influenciado pela maneira como o mundo pensa, eu permito que sejam também colocados rótulos em mim. De que eu não sou intelectualmente capaz de alcançar, porque eu não estudei da maneira como o mundo deseja que seja alcançado, que eu não posso exercer determinado trabalho, que eu não posso ser reconhecido pelas pessoas na maneira que outras pessoas são reconhecidas, que eu sou incapaz de fazer coisas que pessoas têm uma capacidade muito mais fácil de fazer, coisas que para mim parece impossível, porque eu começo a me enxergar, e aí não é me enxergar com os meus olhos, mas é me enxergar com a minha mente, como uma pessoa incapaz de alcançar aquilo que o mundo deseja. Mas será que é assim mesmo? Será que foi para isso que Deus me gerou? Sabe, queridos, a maneira como você se vê faz toda a diferença na sua jornada. A maneira como você olha para você e vê que aquilo que te capacita para fazer algo não vem de você, mas vem de Deus, faz toda a diferença na sua caminhada cristã. E você também vai colher frutos na sua caminhada secular, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no convívio social, nas suas finanças, porque eu estou me enxergando, eu estou me vendo agora da maneira correta, da maneira como o Senhor me vê. Eu quero começar a compartilhar aqui alguns textos, alguns slides com você. E o primeiro texto que eu quero compartilhar com você, eu tirei do livro Pensamentos Poderosos, da Joyce Meyer. E ela trouxe um texto lá, que eu queria que você olhasse com bastante atenção. Eu vou ler com bastante calma, porque é importante que a gente também reflita sobre isso que está escrito no livro. Esse livro, Pensamentos Poderosos, já fica aí uma sugestão para você. Ele é uma continuação do livro Campo de Batalha da Mente. Então, o autor desse texto é anônimo. Mas olha bem o que esse texto quer dizer. Eu vou ler de maneira bem calma e bem tranquila. O que é que você guarde na sua mente tenderá a acontecer em sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, continuará a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, continuará a alcançar o que sempre alcançou. Se você quer ter resultados diferentes em sua vida ou trabalho, tudo o que tem a fazer é mudar a sua maneira de pensar. Tem algumas pessoas tirando foto, eu vou deixar mais um pouco ali. Mas enquanto você não muda a sua maneira de pensar, na sua mentalidade a respeito de você mesmo, enquanto eu não mudo a minha mentalidade a respeito de quem eu sou, eu vou continuar a conquistar e alcançar os mesmos resultados. Se você não está satisfeito com os resultados que você tem obtido, se você não tem se agradado com os resultados que você tem obtido, é necessário fazer uma mudança na maneira de pensar. É necessário ter uma influência através da palavra de Deus na minha mentalidade. Uma transformação na minha maneira de pensar. Então, o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é esse aqui. Mude sua mente, mude os seus pensamentos.
Porque lá no texto de Provérbios 23, versículo 7, na parte A, vai dizer que: porque como você imagina em sua alma, assim ele é. E a alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e é onde nós tomamos as nossas decisões. A maneira como eu imagino que eu sou, vai ser os pensamentos que vão gerar ao meu respeito, e também as atitudes que eu vou ter em relação a quem eu me acho que sou. E vai ser esses resultados que eu vou colher na minha vida. Eu quero aqui hoje, nessa manhã, passar por dois personagens da palavra de Deus, que tiveram, em algum momento, questionado quem ele seria para Deus, que demonstraram que eles foram separados para o Senhor, para a glória do nome do Senhor. E no segundo momento nós vamos partir para uma maneira de pensar que deve ocupar a nossa mente a respeito de quem nós somos. Pensamentos a meu respeito que devem ocupar a minha mente. E aí, eu olhando para a palavra, eu olhando para Cristo, eu vou ver que a maneira que tentam me colocar, a maneira que tentam me rotular, a maneira que tentam me influenciar, não é a maneira correta, mas eu preciso ser influenciado pela palavra de Deus. Então, eu quero começar a compartilhar com você a história de Jó. Eu quero que todo mundo aqui já ouviu falar da história de Jó, certo? E o primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro de Jó, ele começa a falar do caráter de Jó, de quem Jó era realmente. Então, no capítulo 1, lá no versículo 1, vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Só que, por causa desse caráter que Jó tinha, Satanás, ele queria dizer que Jó só era temente a Deus, Jó só era íntegro, Jó só se desviava do mal porque Deus o abençoava em tudo. Que se tirasse essa bênção da vida de Jó, Jó não seria nada disso que estava escrito ali. E aí a situação começa a ficar pesada para Jó, o negócio ficou estreito para Jó. Porque aí Deus permitiu que Satanás, com exceção da sua vida, começasse a atingir tudo aquilo que envolvia a vida de Jó. Então ele começou a atingir os bens que Jó tinha, os animais de Jó, a família de Jó, tudo que fazia parte da vida de Jó. Ele começou a atingir para que Jó, ele desistisse, ele abandonasse o Deus que era o Deus da vida dele, o Deus do qual ele era íntegro, reto e temente. Ele começou a atingir tudo que envolvia a vida de Jó. E essas circunstâncias que começaram a ser atingidas da vida de Jó, começaram a influenciar quem estava em volta dele. As pessoas começaram a olhar, e será que esse cara é mesmo esse cara íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal? Porque olha só o que ele está passando. Porque o troço estava tão ruim para Jó que a esposa dele falou: cara, é melhor tu amaldiçoar esse Deus aí e morrer. Só que Jó estava tão firmado, tão certo de quem Deus era na vida dele, que ele fala: você está totalmente errada. Acaso eu posso receber o bem de Deus e não posso receber o mal? Diante de tudo isso que eu estou vivendo, uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. Jó, ele permanecia firme, mesmo diante das circunstâncias pelo qual ele estava passando. Ele não abandonou o Deus dele, mas essas circunstâncias levaram as pessoas que estavam em volta dele a começar a pensar de uma maneira diferente a respeito de Jó. E olha a declaração que os amigos dele vão dar e vão perguntar para ele. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Então percebe que eles começaram a querer questionar o caráter de Jó.
começaram a questionar se Jó era aquilo mesmo que a palavra falava que ele era, porque eles estavam olhando para a situação, não para a fé de Jó, porque eles estavam olhando para as circunstâncias do qual Jó vinha atravessando. Sabe, queridos, a primeira mensagem, a primeira consequência que eu quero trazer para você nessa manhã é essa aqui: as circunstâncias da vida não definem quem você é. Eu posso estar passando por dificuldades no meu trabalho, eu posso estar passando por dificuldades no meu casamento, eu posso estar passando por dificuldades na minha família, eu posso estar passando por dificuldades nos meus relacionamentos, mas essas circunstâncias não definem quem você é. Eu posso estar passando por dificuldades na minha vida financeira, mas isso não define quem você é. Mas agora, quem era Jó de verdade? Era aquilo que os amigos estavam falando, ou era aquilo que a palavra falava a respeito de Jó? Então vamos voltar lá para o capítulo 1? Vamos ouvir o que Deus vai falar a respeito de Jó agora? Jó capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: tu reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro e homem que teme a Deus e evita o mal. É interessante porque essa declaração, ela está de acordo com o que os amigos de Jó pensam, ou ela está de acordo com o que a palavra diz a respeito de Jó? Está de acordo com o que a palavra diz, né? Então a verdade é que quando eu olho para mim, muitas pessoas, elas vão falar muitas coisas a nosso respeito. Algumas coisas serão boas a nosso respeito, outras não serão tão boas, outras poderão até mesmo me entristecer, outras poderão me deixar chateado, mas isso não define quem eu sou, sabe? Talvez você tenha nascido num ambiente onde tudo que você ouviu é que você não daria para nada, você não iria conseguir nada, você não vai alcançar nada, você nasceu para perder. Mas é isso que define quem nós somos? É esse tipo de pensamento que decide quem nós somos? A Joyce vai dizer que ela acompanhou um estudo que diz que de todas as pessoas que a gente conhece, 10% não vão gostar da gente, não vão gostar do meu jeito de ser, não vão gostar da minha maneira de falar, não vão gostar da maneira que eu vivo. Mas será que é mais importante para você o que 10% pensa a seu respeito, ou o que 90% pensa a seu respeito? Será que você vai dar mais valor à maioria ou à minoria? E muitas das vezes nós estamos nos preocupando, nos chateando, nos aborrecendo, deixando de caminhar com o Senhor, abandonando a igreja por causa de 10% das pessoas que a gente convive. Então, uma outra conclusão que eu quero compartilhar com você nessa manhã é essa aqui: a grande verdade não é o que as pessoas dizem a seu respeito, a verdade é o que Deus diz ao seu respeito. Eu nasci para ser aquilo que Deus diz a meu respeito. Jó não olhou para as circunstâncias que estavam abalando a vida dele. Estavam sim abalando, o cara perdeu tudo, o cara perdeu filho. O quanto isso deve ter entristecido o coração humano de Jó. Mas ele sabia quem era o Deus dele. Ele continuou confiando, ele continuou declarando a palavra. Ele continuou firme nos caminhos do Senhor. E ele foi recompensado por isso, porque ele sabia que tudo aquilo no final seria para a glória do nome de Deus. Então, nós precisamos nos conscientizar de uma coisa: que nós fomos criados, fomos gerados para cumprir um propósito. E se eu olhar para o meu propósito, muitas das vezes eu vou me tornar uma pessoa insatisfeita, porque às vezes o meu propósito não é aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí eu começo a não alcançar os meus objetivos, eu começo a não chegar aonde eu planejava chegar, e aí eu começo a ter uma visão errada a meu respeito. Mas quando eu começo a olhar para a palavra e começo a ver que existe um propósito para o qual eu nasci, para o qual eu fui gerado, para o qual eu estou aqui nesse lugar,
eu começo a ter uma visão totalmente diferente a meu respeito. A gente precisa olhar isso desde o nosso nascimento. Não é depois que a minha mentalidade está formada, depois de que eu possa ter alcançado ou deixado de alcançar, mas desde o nosso nascimento. Nós nascemos para um propósito de Deus nessa terra. É isso que vai dizer, por exemplo, lá em Êxodo 2, capítulo 2, versículo 2, que vai falar um pouco sobre um bebê que havia nascido, que era Moisés. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Se você parar e olhar no original, essa palavra formoso, quando a gente bota ali um bebê, a gente começa a olhar, né, aquele bebê fofinho, aquela bochechinha rosa, que dá vontade de apertar, dá vontade de agarrar, dá vontade de carregar no colo o tempo todo. Mas essa palavra formoso, está dizendo que era uma pessoa, um bebê de um valor considerado para Deus, alguém de grande valor para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Se você olhar sobre toda a vida de Moisés, você vai ver que em alguns momentos Moisés cometeu alguns vacilos, ele cometeu alguns equívocos, ele cometeu um assassinato, por exemplo. Ele passou a jornada dele humana também errando. Mas à medida que ele ia caminhando com o Senhor, à medida que ele ia aprendendo através da palavra, à medida que ele ia sendo corrigido através do que o Senhor ia conduzindo ele começou a perceber que havia um propósito para o qual ele foi gerado. E não é diferente nem comigo, nem com você. Nós somos tão humanos quanto Moisés. Mas eu estou disposto a aprender qual é o meu propósito para com o Senhor através da sua palavra? Eu estou disposto a caminhar com Ele para descobrir esse propósito para o qual eu fui gerado? Sabe, o tempo e tudo que aconteceu na vida de Moisés não impediu que o propósito de Deus acontecesse na vida dele. Porque na verdade, é essa outra consequência aqui, ó. O que te define é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Não é aquilo que o mundo tenta nos rotular, não é aquilo que o mundo tenta nos colocar, ou até mesmo aquilo que Satanás tenta nos influenciar a nosso próprio respeito na nossa mente. Eu sei que muitas vezes nós somos tentados a pensar que não iremos conseguir, que nós somos tentados a pensar que não somos capacitados para fazer tal coisa. Eu sei que o tempo todo isso tenta nos influenciar para que a gente saia do propósito, para que a gente abandone, para que a gente desista, e ela começa nesse campo de batalha que é a nossa mente, sabe? Mas se você começar a entender qual é o propósito de Deus na tua vida, qual é o teu chamado, por que você foi gerado, por que você está aqui nesse ministério hoje, você vai começar a olhar para você de maneira diferente. Você vai começar a pensar sobre você de uma maneira totalmente diferente. A Bíblia vai dizer que Ele nos escolheu antes mesmo de nós termos o escolhido. Então, que Ele tem feito uma boa obra através das nossas vidas, que Ele conta comigo e com você. Mas se eu sou influenciado por pensamentos de que eu não posso, eu não consigo, não é para mim, porque eu não vou avançar, porque isso não foi feito para uma pessoa como eu, porque eu sou rotulado por ser uma pessoa desse jeito, as minhas dificuldades de me relacionar com o outro. Se eu começo a permitir que a minha mente ela seja contaminada por uma maneira de pensar errada, eu começo a caminhar de uma maneira errada para com Deus, e aí eu saio do propósito. E aí eu vivo de uma maneira que os resultados que eu começo a colher não são os resultados que Deus tem para mim e para a sua vida. Por isso que nós precisamos parar um pouco e começar a olhar dentro da nossa mente de que maneira eu me enxergo para mim mesmo. Quais são os pensamentos que eu tenho a meu respeito? E que resultado eu tenho colhido com esses pensamentos? Será que eu tenho pensado da maneira correta a meu respeito?
Será que os pensamentos que têm ocupado a minha mente são pensamentos que estão de acordo com a palavra, que estão de acordo com os planos que Deus tem para mim e para a sua vida? É uma reflexão que eu tenho que fazer. Será que todas as vezes que eu estou caminhando bem com o Senhor, eu estou seguindo bem com o Senhor, eu rejeito pensamentos que tentam me influenciar de maneira errada, ou eu permito que esses pensamentos se desenvolvam na minha mente, sobre mim mesmo? Não é sobre o outro não, é sobre quem eu sou. Será que eu estou tão preocupado como o outro me vê, ou será que eu estou preocupado da maneira que Deus me vê? E eu estou preocupado em responder a maneira como o outro me vê, ou eu estou preocupado em responder aquilo que Deus tem para mim, da maneira como Deus me vê? É isso que tem influenciado a mim e a sua mente. Então agora, partindo para um segundo momento dessa nossa mensagem, eu quero aqui compartilhar com vocês alguns tipos de pensamentos que devem ocupar a nossa mente a respeito de mim mesmo. O que eu preciso pensar sobre mim na minha mente, para que eu possa colher resultados diferentes dos meus pensamentos sobre mim? O primeiro que eu quero compartilhar é: viva em paz consigo mesmo. O texto de 1 Pedro 3, versículo 11, vai dizer que afasta-se do mal e faça o bem, bem relacionado lá com Jó. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. O texto está dizendo ali que eu preciso fazer tudo o que for possível para alcançar a paz com as pessoas. Só que muitas das vezes eu me esqueço que esse grupo de pessoas, eu também faço parte. Muitas das vezes eu me esqueço que eu preciso, nos meus pensamentos, exercer paz comigo mesmo. Não me olhar de maneira errada. Sabe, não deixar que pensamentos tirem a minha paz. Olhar se esse pensamento, ele está de acordo com aquilo que Deus diz, de acordo com aquilo que eu sou em Cristo. Isso é uma coisa muito importante, já foi falado aqui nessa manhã. O que eu sou em Cristo, sabe, gente, é tomar posse pela fé de quem eu sou em Cristo. Isso deve ser algo mais valioso para cada um de nós, e é isso que nós devemos trazer, sair aqui dessa manhã e levar isso dessa manhã. Quem eu sou em Cristo é buscar na palavra e tomar posse pela fé de quem eu sou em Cristo, não o que eu sou da maneira como o mundo vem a me rotular. Eu preciso confiar que talvez aquilo que eu estou buscando de paz com as pessoas, às vezes não é aquilo que eu desejo, às vezes não é aquilo que eu planejo, mas eu preciso confiar que Deus está trabalhando nesse momento, para que eu viva em paz com as pessoas, e também eu vivo em paz na minha maneira de pensar. Não adianta eu dizer: ah, tudo bem, eu aceito você, mas na minha mente, aquilo ali está o tempo todo me trazendo uma dificuldade, um peso na minha caminhada. Quer ver um pensamento que é muito difícil para sair da nossa mente? Quando a gente olha para a nossa vida passada e tenta consertar a nossa caminhada agora, é se Deus realmente me perdoou. E isso fica ocupando muitas das vezes a nossa mente. Será que você é perdoado mesmo? Você já esqueceu o que você fazia no passado, César? Você já esqueceu quem você era para você agora estar falando? E muitas das vezes, esse tipo de pensamento tenta travar a nossa caminhada, tenta travar a nossa jornada. Mas quando eu entendo que o Senhor já me perdoou, que uma obra foi feita na cruz por causa disso, cara, isso não me impede de avançar. Isso não me impede de continuar a minha caminhada. Os pensamentos podem vir, mas eu rejeito logo, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu sou filho, mais do que filho, eu sei que sou filho amado. Eu sei que Ele já perdoou os meus pecados na cruz. Isso começa a mudar na tua mente a maneira como você se vê como uma pessoa que não merece perdão. Passa até a ser um pensamento egoísta.
será que Ele me perdoou mesmo? Não, Ele te perdoou, se está na palavra, Ele garante a palavra dEle, e eu tomo posse disso pela fé. Então, é eu permitir que o Senhor assuma o controle. O segundo pensamento que deve ocupar a minha e a sua mente é esse aqui, ó. Sua autoimagem importa. Como você pensa a respeito de você mesmo, é assim que você é. Não dá para colher resultados diferentes. Se você se olha como uma pessoa capaz, como um vencedor, é esse o resultado que você vai colher. Agora, se você olha como uma pessoa incapaz, como uma pessoa derrotada, como se a sua vida financeira, o meio social que você vive não permitisse que você alcançasse coisas, é esse o resultado que você vai colher. Então, o que é mais importante? Eu olhar para mim da maneira como Deus olha, ou eu permitir que esses rótulos me impeçam de que eu seja aquilo que Deus me chamou para ser? Sabe, não está relacionado à minha capacidade, não está relacionado aos meus estudos, mas está relacionado à minha oferta, da maneira como eu me entrego, da maneira como eu vivo para Ele. 2 Coríntios 3, versículo 5 vai dizer que, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não é para me pensar que eu também sou mais do que eu acho que sou, me exaltar, mas eu também não preciso achar que eu sou menos do que eu sou em Cristo Jesus. Eu também não tenho que pensar que eu sou incapaz, porque se Ele me chamou para fazer uma obra, a suficiência vem dEle, a capacidade vem dEle, não vem de mim. Quando eu me desprendo dessa maneira de pensar a meu respeito, mas quando eu vivo para Ele, e vivo da maneira como Ele me conduz, essa maneira passa a mudar a maneira como eu olho para mim mesmo. A minha autoimagem, a imagem que eu tenho a meu respeito, começa a ser transformada na minha mente. Eu começo a me ver através dele como alguém capacitado para cumprir a obra dele. Eu começo a me ver como alguém chamado por Ele para fazer os desígnios dele na vida do outro. Eu preciso me olhar como sendo uma bênção para Ele. Isso muda a maneira como eu mesmo vou me olhar. Agora, se eu ficar pensando como o mundo pensa, também vai ser uma maneira totalmente errada. Eu anotei algumas coisas aqui como o mundo pensa. Eu vou ler para você aqui, ó. Seremos aceitos com base naquilo que fazemos para o outro. Seremos rejeitados se não fizermos o que agrada o outro. Somente seremos amados se fizermos algo que nos faça merecermos ser amados. Nada é de graça. Vencer é o que importa, não importa como. Agora também eu trouxe aqui alguns pensamentos de Jesus a nosso respeito, para a gente confrontar aquilo que o mundo pensa. O mundo vai ficar louco com o jeito que a gente pensa, mas a gente vai confrontar eles com aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. É isso que deve ocupar a minha e a sua mente também a nosso respeito. Ele nos aceita incondicionalmente, e é pela fé. Não é pelo que eu faço, não é pelo jeito que eu estou, não é da maneira que eu venho, mas é pela fé que eu sei que Ele me aceita de maneira incondicional. Ele nunca nos rejeita, basta somente a gente acreditar que Ele é o Filho de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Tudo que vem dEle é um dom. Não há nada pelas nossas obras, mas pela sua graça e bondade. Devemos amar o próximo e não competir com ele. Basta apenas cremos em suas promessas e Ele proverá. Então quero chegar a mais uma conclusão aqui. Nosso valor não está em nada do que podemos fazer, mas em Cristo. É quem eu sou em Cristo. Esse é o verdadeiro valor que eu tenho. Não está na minha capacidade, não está no que eu tenho, não está no que eu dou para o outro, no que eu tenho a oferecer, mas está em Cristo.
É Ele que vai nos capacitar, e o valor está nele. Ele vai dizer que, em Mateus 20:16, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aonde que o mundo vai aceitar essa maneira de pensar? Que nós só vamos crescer se estivermos nele. Sem ele, se não tivermos enxertados nele, nós não somos capazes de fazer nada. Está na palavra. A nossa confiança vem dele. Então, quando eu passo a olhar a maneira como Jesus pensa a meu respeito, eu também passo a ter uma autoimagem referente sobre mim mesmo, na minha mente. E aí eu começo a ter pensamentos totalmente diferentes do que eu tinha sobre a minha própria pessoa. E isso vai fazer com que eu colha resultados diferentes. É isso que estava naquela primeira frase. Se eu quero colher resultados diferentes, eu preciso ter transformado pela palavra de Deus na minha maneira de pensar, inclusive sobre a minha própria pessoa. O último que eu quero compartilhar com você é esse aqui. O que você pensa a respeito de si mesmo? Será que nessa manhã você está conseguindo descobrir que algumas coisas que você pensava a respeito de você precisam ser retirados da sua mentalidade, da sua maneira de pensar? Será que você está olhando assim e vendo que eu preciso buscar mais na palavra aquilo que Deus pensa a meu respeito? Eu preciso ter um entendimento melhor sobre isso, da maneira como Deus me vê, o propósito para o qual eu nasci. Será que essa manhã a gente pode avaliar se os nossos pensamentos eles estão corretos, ou se a gente tem agido de maneira orgulhosa e pensado de maneira errada a nosso próprio respeito? Sabe, porque isso vai influenciar em toda a minha vida, a começar no meu relacionamento com Deus. Mas se você for olhar na tua vida, talvez eu tenha perdido uma oportunidade de trabalho, porque eu não me senti capaz de ir fazer uma entrevista com pessoas que eu achava tão qualificadas ou mais qualificadas do que eu. Talvez eu perdi a oportunidade de me relacionar com pessoas porque eu me achei incapaz de fazer parte daquele meio. E eu vou descobrindo que eu vou perdendo oportunidades na minha caminhada. E também no meu relacionamento com Deus. Muitas das vezes eu deixo de fazer aquilo que Deus tem para mim, eu tenho deixado de cumprir um chamado, eu tenho deixado de dar uma resposta, porque eu me acho incapaz, porque eu me olho da maneira como o mundo tem me olhado. Será que a gente consegue nessa manhã começar a perceber que a maneira para o qual eu vou servir não tem nada a ver comigo, mas tem a ver da maneira como Ele tem trabalhado na minha vida? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Será que agora eu posso pensar de uma maneira diferente e pensar que através dele eu sou capaz? Eu posso, porque é Ele que vai me capacitar, é Ele que vai me conduzir, é Ele que vai me tornar alguém valioso. Porque não está relacionado a mim, está relacionado a Ele. Será que eu posso convencer a minha mente a respeito disso? E mudar a minha mentalidade a respeito dos pensamentos que eu tenho a meu respeito? Filipenses 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Será que eu consigo me destravar do passado, dos pensamentos do passado, e avançar para o alvo e continuar a minha caminhada, mesmo que eu reconheça que existem fraquezas em mim, e essas fraquezas elas precisam ser aperfeiçoadas em Cristo? Não sou eu que vou consertar as minhas fraquezas ou resolver as minhas fraquezas, mas me entregando a Ele, me entregando à vontade da palavra, essas fraquezas serão aperfeiçoadas em Cristo. Será que eu estou preparado para ser disciplinado pelo Senhor e mudar a minha maneira de pensar?
Será que eu estou pronto para ser conduzido pelo Senhor e mudar a visão que eu tenho a meu próprio respeito? Passar a pensar a meu respeito, a maneira como Deus pensa, como as coisas do alto, como eu fui gerado, para o qual propósito eu fui gerado? Hebreus 12:11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No começo vai doer essa transformação. Essa mudança de mentalidade, do qual eu tinha no passado e eu preciso ter agora, vai trazer dores no começo. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Porque nós fomos chamados para uma obra, nós somos feitura dele, a imagem e semelhança, nós somos criação dele. É isso que vai falar lá em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, ao qual Deus nos preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida, mas para que esses planos se concretizem na minha vida, eu preciso pensar a meu respeito de maneira diferente. Eu preciso produzir resultados diferentes, porque isso está na minha mentalidade, na maneira como eu me vejo, sabe? Só aí eu vou me ver que eu sou capaz de, através dele, poder realizar todos os planos que ele tem para mim e para você. Nós nascemos para um propósito, nós não somos mais um no meio da multidão, nós não fomos separados para viver da forma como nós vivíamos. E eu quero colocar aqui agora os meus 2 últimos slides, que você saia com essa certeza daqui agora, através desses 2 últimos slides. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu confio no Senhor e eu vivo com uma mente transformada por essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não preciso viver uma vida caminhando e sendo travado nos meus pensamentos. Eu posso continuar exercitando uma maneira de pensar certa, mesmo em meio às adversidades, da maneira que Jó caminhou. As adversidades, elas podem acontecer e elas vão acontecer, mas eu sei quem eu tenho crido. E isso não pode mudar a minha maneira de pensar, porque na verdade eu posso fazer tudo o que preciso fazer, tudo o que Deus me chama para fazer. É importante que a gente entenda isso na nossa maneira de pensar. Não está relacionado ao que eu posso fazer, mas eu preciso entender que eu não nasci para ser um fracasso, eu não nasci para ser um perdedor, mas não tem nada do que eu possa fazer para mudar isso, mas Ele pode mudar a história da minha e da sua vida. Ele pode transformar através da nossa mentalidade a opinião, a visão que eu tenho a meu próprio respeito, e aí eu posso caminhar com Ele. Amém, queridos, nessa manhã? Então se coloca de pé.